Antes de começar a falar do assunto do vídeo, eu quero agradecer a todos os membros e apoiadores do canal Plantão Brasil, porque graças a vocês, hoje conseguimos colocar carros de som em duas cidades, em Taubaté e em Camaçari, em frente às fábricas da Ford nas respectivas cidades. Ó, aqui é a fábrica da Ford em Taubaté e já eu vou mostrar o vídeo do carro de som que rodou lá por 2 horas hoje, e em Camaçari também vou mostrar no final desse vídeo o carro de som que rodou hoje por 2 horas. Nós rodamos com 2 spots de carro de som, um falando sobre o fato do Bolsonaro não ter nem sequer querido negociar com a Ford para tentar manter a empresa no Brasil, e outro denunciando o desgoverno Bolsonaro e os desmandos do governo Bolsonaro. Mas vamos falar aqui do assunto do vídeo, só uma introdução. O assunto do vídeo é sobre a Globo, que também falou muito sobre o que aconteceu. A Ford saindo do Brasil falou isso na segunda-feira e falou isso ontem, na terça-feira. Ontem o Jornal Nacional foi destroçando o Bolsonaro do começo ao fim, mostrando como as pessoas estão ficando cada vez mais pobres, como o governo não aumentou o salário mínimo conforme a inflação, e é a primeira vez que isso acontece em muito tempo. Aliás, isso começou a acontecer depois do golpe. E mostrou, inclusive, que o melhor ano da economia do Brasil, o Jornal Nacional falou, foi 2013. Mostrou economistas falando como em 2013 estava tudo ótimo, tudo lindo. Só esqueceram de falar uma coisinha, faltou um detalhe, falar quem que era o presidente, a presidenta em 2013. Também o Jornal Nacional mostrou que nunca houve tanta desigualdade entre as pessoas mais pobres e as pessoas mais ricas na inflação desde 2003. Desde 2003 não há tanta desigualdade. Também esqueceu de falar quem eram os governos de 2003 para cá. Bom, 2016 teve golpe, mas quem foi o governo que parou com essa desigualdade? Antes de eu falar sobre isso, um segundinho. Você quer a casa cair para o Bolsonaro e apoiar as nossas ações? Se inscreve no canal e curte o vídeo. É um segundo, é de graça. Quem quiser apoiar os nossos carros de som, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou você pode apoiar no Pix, que é apoie@plantãobrasil.net. No primeiro comentário deixa escrito Pix, PicPay, apoie, conta bancária para quem quiser ajudar. Agora eu vou mostrar o carro de som que rodou, vou mostrar um trecho pequenininho do carro de som que rodou em Taubaté, e depois no final do vídeo eu mostro o que rodou em Camaçari. Quem quiser ver, pula 30 segundinhos do vídeo e a gente já vai pro assunto. Olha só que legal. Você sabia que o presidente Bolsonaro foi contra o 13º do Bolsa Família e contra o auxílio emergencial? Enquanto mais de 50 países já estão vacinando sua população, o Brasil ficou para trás. Presidente Bolsonaro, por que tem dinheiro para comprar cloroquina e não tem para vacina? Porque só com Bolsonaro presidente é que a inflação explodiu e não os preços param de subir. Estamos sem vacina, sem auxílio do governo, mas temos inflação e desemprego altíssimos. O presidente Bolsonaro diz que não pode fazer nada para ajudar o povo. Então por que não renuncia? Assista Plantão Brasil no YouTube. Ele rodou por 2 horas hoje, e também rodamos hoje por 2 horas em Camaçari. Quem quiser ajudar, já falei como, seja membro, mas se inscrever no canal ajuda muito. Mas agora vamos falar do assunto, que é a Globo se curvou ao Lula. A Globo começou o Jornal Nacional massacrando o Bolsonaro. Já na entrada do Jornal Nacional já foi um massacre, mostrando como a economia do Brasil está assim destroçada. E aí a Globo começou a falar sobre o fechamento da Ford, aí falou, a Ford fechou, mostrou os funcionários, mostrou tudo, aí foi mostrar os especialistas da Globo. E mostrou, mas antes mostrou o Bolsonaro falando. E a fala do Bolsonaro é um desastre. A Globo tá fazendo um negócio legal, que é não mostrar mais vídeos do Bolsonaro falando. Eles entenderam que o Bolsonaro tem um certo carisma para com o público brasileiro. Para mim não tem, para você eu tenho quase certeza que também não tem, mas com as pessoas despolitizadas tem carisma a maneira com que o Bolsonaro fala. Ele fala de uma maneira natural, tudo mais. Aí a Globo falou, não vamos mais mostrar as falas dele rindo, não. Vamos mostrar só o trecho da fala dele, a gente lê. E a Globo leu o trecho da fala do Bolsonaro, que lido é 100 vezes pior do que você assistindo ele falar. Que é o Bolsonaro dizendo, pô, eu lamento pelos empregos, mas quem não lucra vai embora mesmo. E aí falando, a Ford queria subsídio, queria isso, queria aquilo. E aí mostra os especialistas falando que não, o problema não é subsídio, não foi isso tudo poderia ser negociado. O problema é que a economia do Brasil não está acabada, a economia do Brasil. O problema é que o custo Brasil é o custo que uma empresa tem para ficar no Brasil para produzir, está alto. E aí a Globo já foi emendando a sua propaganda, e é propaganda mesmo. Quando eu digo propaganda não é comercial, não. Digo propaganda, tática de propaganda que os nazistas inventaram, propaganda política, a sua propaganda de direita liberal, que assim, começou a propaganda para
precisamos de uma reforma tributária. Reforma tributária, se tivesse reforma tributária, a Ford não deixaria o Brasil. Mas no meio dessa propaganda pró-reforma tributária, muita pancada na economia, muita pancada no governo Bolsonaro. Inclusive, eu fiquei até surpreso que eu imaginava que seria uma propaganda pró-reforma tributária muito mais direta, como fizeram na segunda-feira. Mas não, eles foram mais assim, com mais calma e focaram mais em como a economia do Brasil vem se destroçando nos últimos anos, mas principalmente no governo Bolsonaro. E aí, até um dos especialistas ouvidos pela Globo falou, olha, além da gente ter incerteza jurídica, incerteza fiscal no Brasil, a gente tem incerteza institucional. Isso, muita gente que assiste pode não entender, mas as pessoas certas, que é o pessoal de Brasília, entendem. Incerteza institucional é o seguinte, a gente não sabe se daqui 1 ano, 2 anos, esse presidente pode dar um golpe. Ele já falou que quer dar, ele já falou que quer dar o golpe. Ele falou, 2022, com urna eletrônica não dá, e falou que vai fazer o mesmo que o Trump, tentar dar o golpe. Então, isso é uma incerteza institucional. Que empresa quer ficar num lugar e que você não sabe se daqui 2 anos vira uma ditadura ou não? Você vai ter que sair de qualquer maneira. Você não fica, você já sai de início. A Ford deve ter conseguido uma boa barganha com a Argentina, que não conseguiria daqui a 2 anos, porque daqui a 2 anos, se o Bolsonaro tenta dar um golpe e o Brasil começa a virar uma Venezuela, a Ford ia perder esse poder de barganha, porque ia ter que sair do Brasil de qualquer maneira. Então, é isso que aconteceu, a Globo foi explicando mais ou menos, e aí foi mostrando a pobreza do povo. E enquanto mostrava as pessoas cada vez mais pobres, mostrava o quê? Que não apenas 5 mil empregos foram perdidos pela Ford, isso eu falei ontem. Quando uma fábrica fecha, todo o setor em volta dessa fábrica fecha. Imagina esse polo ali de Taubaté. Eu pedi para o carro de som mostrar os vídeos na frente da fábrica, mas rodou em todo o setor em volta, rodou por 2 horas, então não dá para ficar 2 horas só na frente da fábrica. Rodou um tempão, passou na frente da fábrica umas 20 vezes. Por quê? Porque em volta da fábrica, mas não em volta só fisicamente, mas em volta também, em volta de qualquer indústria, tem o quê? Tem outras fábricas e tem outros setores que são sustentados por essa fábrica, como por exemplo o ramo de autopeças, ramos de serviços que são contratados tanto pela Ford como pelas fábricas de autopeças e tudo mais. E aí imagina que aquele polo industrial de Camaçari, na Bahia, o polo industrial de Taubaté, vai sofrer uma pancada muito grande. São mais de 50 mil empregos. Imagina 50 mil empregos numa cidade que não é tão grande, sendo perdidos assim, ó, do dia para noite. É uma desgraça muito grande. A Globo foi mostrando isso, e aí um dos especialistas falou, olha, em 2013, e a Globo mostrou lá, em 2013 o Brasil vendeu 3,9 milhões de carros, 3,9 milhões de carros saíram dessa fábrica aqui, o rapaz falou. Em 2020 foram 2 milhões de carros, quer dizer, metade, praticamente isso, metade. O que aconteceu? Que em 7 anos, a venda de carros 0 km no Brasil caiu pela metade. O que aconteceu? Comenta aí. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo é uma pessoa bem informada e você sabe o que aconteceu, não em 7 anos, mas pelo menos nos últimos 5 anos. Eu vou falar aqui. Aconteceu um golpe de Estado. Essa é a coisa que faltou a Globo falar. Faltou a Globo falar, olha, desculpa, povo brasileiro, em 2015, quando estava tudo ótimo, em 2013, quando o próprio especialista falou que foi o melhor momento da economia brasileira na história, nós dizíamos que estava péssimo e que a solução para que tudo que está péssimo fosse bom era tirar o PT. Faltou, né? Cadê a autocrítica, dona Rede Globo? Faltou autocrítica, porque agora está tudo péssimo. Mas eu lembro que em 2013 também estava péssimo no Jornal Nacional e a solução era tirar o PT. E aí em 2016 estava péssimo e a solução era a reforma trabalhista. Depois era teto mas antes era o teto dos gastos, depois a reforma da Previdência. E cada vez é uma solução diferente e o problema só piora, um problema que não existia, porque o Brasil tinha pleno emprego. É isso que está faltando na Rede Globo. E aí depois, na última matéria, para fechar o Jornal Nacional, para a pessoa, aquela impressão que vai ficar, a pessoa que ela vai dormir com aquela impressão, mostrou que as pessoas cada vez mais pobres, mostrou como a inflação, o índice de inflação foi de 5,45% para as pessoas mais pobres e de 4,55% a inflação geral. E que, pela primeira vez, esse índice é tão alto, a diferença entre a inflação para as pessoas mais pobres é muito mais alta do que a inflação geral. E olha, Thiago, eu não acredito. Você acredita aí que a inflação em 2020 fechou em apenas 5,5% para as pessoas mais pobres? O que a pessoa mais pobre compra que subiu menos do que 5%? Comenta aí qualquer coisa que eu não sei. Se você conseguir ajudar, comenta, que eu não sei o que subiu menos que 5% em 2020 que as pessoas mais pobres compram. Porque arroz subiu mais, o feijão subiu muito mais, o óleo de soja subiu mais, o ovo subiu mais, o frango, a carne, o que mais? O aluguel subiu mais. Eu não sei, a passagem do ônibus,
Tudo subiu muito mais de 5%. Mas enfim, aí a Globo mostrou, olha, não existia uma disparidade tão grande entre a inflação para as pessoas mais pobres e a inflação geral desde 2003. Aí faltou, né? Faltou falar, olha, de 2003 e anteriormente eram outros governos, quer dizer que essa disparidade existia uma desigualdade muito maior. Quem é que acabou com essa desigualdade, dona Rede Globo? Fala, foi o governo que vocês ajudaram a derrubar, vocês praticamente derrubaram, mas a Globo jamais vai fazer essa autocrítica, é por isso que nós estamos aqui para mostrar a verdade para a Rede Globo. Eu digo nós porque no Plantão Brasil somos mais de 300 mil pessoas, e se você não é inscrito, se inscreve agora. E a gente nós estamos mostrando a verdade para as pessoas também nas ruas. Eu vou mostrar aqui o carro de som de Camaçari, que rodou lá em Camaçari, deixa eu ver se eu acho aqui, com um spot diferente. Eu vou falar, na minha opinião, o rapaz desse carro de som, ele gravou o spot muito devagar, muito devagar. Eu vou mandar regravarem com o mesmo texto. Ele fala muito devagar, quase parando, olha só. Se quer negociar com a empresa, o que essas famílias vão fazer agora? Você sabia que o governo Bolsonaro é que foi contra o 13º salário do Bolsa Família e contra o auxílio emergencial? Por que só com o Bolsonaro presidente é que a inflação explodiu e os preços não param de subir? Estamos sem vacina, sem o auxílio do governo, mas temos inflação e desemprego altíssimo. O presidente Bolsonaro diz que não pode fazer nada para ajudar o povo. Então, por que não renuncia? Por que o presidente Bolsonaro deixou a fábrica da Ford fechar e desempregar mais de 5.000 trabalhadores? São mais de 50.000 empregos indiretos afetados. E você, Bolsonaro, não tentou sequer negociar com a empresa? O que essas... Aqui o carro ficou um tempão parado em frente à fábrica e depois ficou rodando pelo entorno e pela cidade de Camaçari. Quem gostou, embaixo do vídeo o botão seja membro, ou o nosso pix é apoie@plantãobrasil.net. A gente tem que fazer esse trabalho de conscientizar, de furar a bolha, de mostrar para as pessoas que o desgoverno Bolsonaro está acabando com o Brasil e que a solução, a Globo mostra a solução, mas não diz quem é. É assim, você mostra, mas fica tudo embaçado. A solução, se o Brasil está quebrado, chama o torneiro mecânico que ele conserta. A solução tá lá em Cuba, gravando um documentário, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. E se você concorda, curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima da extrema direita e vamos fortalecer a esquerda. Falou!